Você já parou para pensar que talvez a imagem que você tem de Deus seja completamente errada? Não estou falando de fé. Estou falando de algo muito mais profundo, a versão de Deus que você aprendeu, o juiz severo, o ser distante, aquele que pune quando você erra. Essa versão pode ser uma leitura incompleta ou até deformada. E o mais surpreendente, quem vai mostrar isso não sou eu. São as próprias Escrituras. São os textos originais que pouquíssimas pessoas leram. É a teologia que fica escondida nos seminários. E é a ciência que nos últimos 100 anos chegou a conclusões que vão te deixar de boca aberta. Fica comigo até o final. Porque o que vem a seguir pode mudar não só a forma como você enxerga Deus, mas a forma como você enxerga a si mesmo. Vamos começar com uma pergunta honesta. Quando você pensa em Deus, o que vem à cabeça para a maioria das pessoas? Criadas dentro do Ocidente cristão, a imagem é mais ou menos assim um ser poderoso no alto dos céus que criou o mundo, estabeleceu regras e agora observa, que ama mas que também castiga, que perdoa mas que tem limites. Essa imagem não surgiu do nada. Ela foi construída ao longo de séculos. Mas há um detalhe que poucas pessoas sabem. Ela não vem diretamente dos textos sagrados. Ela vem de interpretações muitas vezes políticas, muitas vezes culturais. E quando você vai aos originais, ao hebraico, ao grego, ao aramaico, você encontra algo completamente diferente. Mais complexo, mais bonito e muito mais surpreendente. Vamos começar pelo começo, literalmente, Gênesis 11, a primeira frase da Bíblia. Em português diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Simples, né? Mas em hebraico a palavra usada para Deus é Elohim, e Elohim é plural. Isso não é uma curiosidade gramatical. É uma janela para uma visão de Deus muito diferente da que nos ensinaram. Uma visão onde Deus não é um indivíduo isolado, mas uma presença múltipla, relacional, expansiva e vai além. No misticismo judaico, a Cabala, Deus é chamado de Ein Sof, que significa sem fim, sem limite. Uma inteligência que não está acima da criação, mas que permeia toda a criação, que está em tudo e em todos. Agora vá para o Novo Testamento, Lucas 1721. Jesus diz uma frase que por séculos foi praticamente ignorada pelas igrejas: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro, não no céu, não num templo, dentro de você. Isso é uma revolução, porque se o reino de Deus está dentro de você, Deus não é um endereço, é uma presença. É algo que você carrega e que muitas vezes foi te ensinado a buscar lá fora. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não espera. Em 1944, Max Planck, o físico alemão que fundou a mecânica quântica e ganhou o Nobel de Física, fez uma declaração antes de morrer que muito pouca gente conhece. Ele disse, e eu vou citar como homem dedicado à ciência: não tenho nada para dar de volta nesta hora. Só posso dizer o seguinte: não há matéria. Tudo que chamamos de matéria existe apenas por força de uma vibração que mantém as partículas subatômicas em movimento. Por trás dessa força, devemos assumir a existência de uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. O pai da física quântica dizendo que por trás da realidade física existe uma mente, uma consciência, e ele não estava sozinho. Werner Heisenberg, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. Os maiores físicos do século XX chegaram, cada um à sua maneira, à mesma conclusão: o universo não é uma máquina. É algo mais parecido com um pensamento. E tem mais. Nas últimas décadas, milhares de pessoas relataram experiências de quase morte, os chamados ENS. O padrão é quase idêntico em culturas diferentes, em países diferentes, em religiões diferentes. Uma luz intensa, uma sensação de amor incondicional, a ausência total de julgamento. O doutor Eben Alexander era neurocirurgião de Harvard, ateu convicto. Em 2008, entrou em coma profundo por meningite bacteriana, o córtex cerebral completamente inativo, e experienciou exatamente isso. Ao acordar, escreveu o livro A Prova do Céu. Chegamos ao ponto central. O que
isso significa? Significa que a narrativa de um Deus que pune, que fica com raiva, que abandona quando você falha, essa narrativa não resiste nem aos textos originais, nem à teologia séria, nem às evidências científicas. O sofrimento que você viveu não foi castigo. As consequências das suas escolhas são exatamente isso, consequências naturais, não a mão de um Deus irritado. C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais cristãos do século XX, passou anos tentando provar que Deus era um ser de julgamento e chegou à conclusão oposta. Nas suas palavras, Deus é amor não como metáfora, mas como definição. Henri Nouwen, teólogo holandês que dedicou a vida a estudar a espiritualidade, escreveu algo que ficou comigo. Que a maior tragédia espiritual do ser humano não é duvidar de Deus, mas acreditar que Deus é inimigo, que você precisa merecer o amor divino. Você não precisa merecer. Isso não é ingenuidade espiritual, não é teologia barata. É o que os melhores pensadores religiosos, os textos originais e a ciência de ponta convergem para dizer. Então, o que muda na prática? Tudo. Quando você entende que Deus não é um juiz esperando você errar, você para de orar com medo e começa a orar com confiança. Quando você entende que o divino não está distante, mas dentro de você, você para de se sentir indigno e começa a se perceber como parte de algo maior. Quando você entende que você foi feito. Como diz Gênesis 127, a imagem e semelhança de uma inteligência criativa que permeia o universo. Você começa a entender que você não é apenas um espectador da sua vida, você é co-criador. Isso não é autoajuda, não é a tal da lei da atração. É uma visão teológica séria, com raízes de 3.000 anos. E talvez o passo mais difícil de tudo isso seja simples soltar a versão de Deus que foi usada para te controlar, te envergonhar ou te diminuir, e se abrir para uma versão que os textos sempre sugeriram, mas que raramente foi ensinada. Um Deus que não quer sua obediência por medo, que quer sua presença por amor. Se esse vídeo fez sentido para você, eu preciso do seu favor. Compartilha com alguém que está passando por uma crise de fé, porque talvez o problema não seja a fé em si, talvez seja a imagem de Deus que essa pessoa carrega. Me conta nos comentários qual dessas verdades mais te surpreendeu, qual delas você nunca tinha ouvido antes. E se você quiser ir mais fundo, no próximo vídeo vou explorar como as tradições orientais, o budismo, o hinduísmo, o sufismo islâmico chegaram às mesmas conclusões por caminhos completamente diferentes. Ativa o sino para não perder. Até lá e obrigado por estar aqui. Ele não mudou de ideia por fé, mudou por experiência direta.